Olá, meus queridos do nono ano. Hoje eu vou corrigir a atividade que eu deixei na aula passada. Caso tenha alguma dificuldade, entre em contato comigo. A atividade é da página 53, questões 1 e 2. A primeira questão, ela pede para nós racionalizar os denominadores das expressões. Está aqui. O que é racionalizar? Que eu mostrei na aula passada como é que a gente aplica a racionalização. A racionalização nada mais é para nós diminuirmos os nossos denominadores que estão irracionais, né? Então, para a gente fazer essa racionalização, o que é que eu faço? Eu pego o denominador e multiplico tanto o numerador quanto o denominador dessa fração. Nesse caso aqui, se eu tenho raiz de 10, esse raiz de 10 ele vai ser multiplicado tanto o numerador, que é o 2, quanto esse denominador, que vai ser o 10. Ó. Então, aqui vai ter raiz de 10 e aqui também eu tenho raiz de 10. 2 vezes raiz de 10 dá 2 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Quem é a raiz de 100? 10. Então aqui dá para simplificar, né? 2 e 2. Se eu dividir esse aqui por 2, eu vou ter 1, ficando apenas o raiz de 10. E se eu dividir esse 10 por 2, eu vou ter o quê? 5. Então aqui fica sendo a nossa resposta, tá? Raiz de 10 sobre 5. Aqui, 6 raiz de 6. Raiz de 6, raiz de 6. 6 vezes raiz de 6 dá 6 raiz de 6. Dividido para 6, elimino 6 dividido para 6, é 1. Ficando apenas raiz de 6, certo? Na letra C, eu tenho 9 raiz de 3. O 9 raiz de 3, ó, raiz de 3, raiz de 3. 9 vezes raiz de 3, 9 raiz de 3, dividido por 3. Aqui dá para me dividir, 9 dividido para 3, dá 3 raiz de 3, nossa resposta, certo? Aí aqui eu tenho raiz de 5 dividido por raiz de 2. Raiz de 5 dividido por raiz de 2, eu vou multiplicar toda a fração pelo denominador raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. Então fica raiz de 10 dividido para 2. Aí aqui eu tenho 20 dividido por 2 raiz de 5. Ó. Raiz de 5, raiz de 5. 20 vezes raiz de 5 dá 20 raiz de 5. 2 continua, porque não dá para me operar. Então fica 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Então aqui vai ficar 2 vezes 5, tá bom? Com isso, eu tenho 20 raiz de 5 dividido para 10. Dá para mim dividir 20 por 10, que dá 2. Então aqui fica sendo 2 raiz de 5. Certo? Letra F. Na letra F eu tenho 3 raiz de 6. 3 dividido por raiz de 6. Ó. Então vai ficar raiz de 6 dividido por raiz de 6. 3 vezes raiz de 6 dá 3 raiz de 6 dividido por 6. Aqui dá para simplificar também. Se eu dividir o numerador, esse 3 aqui, por 3, dá 1. Então fica apenas o 6. E se eu dividir isso aqui por 3, vai ficar 2. Então vai ficar raiz de 6 sobre 2. Na letra G, eu tenho 20 dividido por 3 raiz de 10. Ó, raiz de 10, raiz de 10. Vai ficar o quê? 20 raiz de 10. O 3 continua. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Quem é raiz de 100? 10. Com isso, aqui vai ficar 20 raiz de 10 dividido por 30. Dá para simplificar isso aqui por 10, né? Dividir o 20 por 10 e o 30 também por 10. Aí eu tenho o quê? 2 raiz de 10 dividido para 3. A letra H vocês fazem aí, por conta do espaço. Letra I, raiz de 2, raiz de 2, ó. O 2 continua. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. O 5 continua. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4, 2. Então aqui como resposta fica 2 raiz de 6 dividido para 10. Dá para dividir, dá para simplificar isso aqui por 2. Se eu simplificar por 2, eu vou ter o quê? Raiz de 6 sobre 5, tá bom?
E aqui na letra J, eu tenho 7 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 7. Ó, raiz de 7, vai ficar o quê? 7 raiz de 21 dividido por 14. Quando eu simplificar isso aqui, eu encontro o quê? Se eu dividir por 7, vai ficar o 21 dividido para 2. Então, raiz de 21 dividido para 2. Beleza? Vamos agora para a segunda questão. Também pede para nós fazermos a racionalização. Nesse caso aqui, eu tenho 1 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Como é que fica? Ó, raiz de 3 que divide raiz de 3. Aqui eu vou aplicar a distributiva, tá? Aplicando a distributiva, eu tenho raiz de 3 vezes 1 dá o quê? Raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê? 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3. Então aqui é a nossa resposta. Ah, professor, não dá para simplificar não? Dá não. Até daria se nós tivéssemos um número aqui que desse para fazer a divisão. Como a gente não tem, não dá para a gente fazer a simplificação. Beleza? Aí aqui eu tenho a letra B. 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 2. Multiplico aqui, ó. Raiz de 2. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2 dividido por 2. Nossa resposta. Aí eu tenho raiz de 5 mais raiz de 2 dividido por raiz de 5. Ó. Raiz de 5 dividido por raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Então vai ficar 5 mais raiz de 10 dividido por 5. Tá bom? Então aqui vai ser a nossa resposta. Na letra C, eu tenho raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3. Multiplico aqui por raiz de 3, ó. Vai ficar, que eu aplico a distributiva, não esqueça. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quem é a raiz de 9? 3. Então aqui é a nossa resposta. Essa letra é raiz de 2, que divide raiz de 2. Ó. 2 que multiplica raiz de 2. 2 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. E raiz de 2 dividido por raiz de 2? 2. Nesse caso aqui da letra E, dá para nós fazermos a eliminação aqui, ó. 2 dividido para 2 vai dar 1, então só resta raiz de 2. E 2 dividido para 2 sobra 1. Então fica raiz de 2 mais 1. É o mesmo caso aqui, ó. Professor, por que eu não posso fazer a divisão? Não posso simplificar isso aqui? Porque eu não tenho nenhum outro número aqui antes da raiz. Nesse caso aqui eu já tenho, ó. Por isso que foi feita a simplificação. E na letra F eu tenho 1 mais raiz de 2 dividido por raiz de 5. Raiz de 5, ó. Vai ficar o quê? Raiz de 5 mais raiz de 10, ó, dividido por 5. Então aqui é a nossa resposta. Eu espero que tenham entendido, mas se não tiver entendido, na quinta-feira eu vou fazer uma live com vocês para estar tirando as dúvidas de tudo que a gente já viu, e inclusive dessas questões e das questões que eu vou deixar hoje aqui na descrição do vídeo, que é a continuação desse tópico aqui de racionalização. Até mais, tchau, tchau.